Fala galera, sejam bem-vindos ao Animizei e na história de hoje, Lord Kagemitsu Daigo estava pensando no momento em que fez um acordo com 12 demônios num salão do inferno, preparando para percorrer a estrada do mal em troca de poder. Enquanto espera por sua esposa, Nyunin Okada, que ela dê a luz ao seu filho, os demônios exigem o seu pagamento. Quando então o seu filho primogênito nasce, um bebê que nasce sem membros, sem nenhuma característica facial ou pele, o bebê foi abandonado à mercê da sua sorte e deixado à deriva em um rio. Depois de 16 anos, ele se tornou um jovem que viaja sozinho e ele encontra Dororo, um pequeno ladrão adolescente, enquanto procura por demônios semelhantes à lama, que é o Daiki. Dororo defraudou 3 dos homens em suas posses e o jovem em seguida usou as lâminas dos seus braços protéticos para cortar todos os monstros enquanto eles atacavam e devoravam os homens. Uma estátua demoníaca então lá no salão do inferno foi dividida por um raio e depois do demônio ser morto, a pele desaparecida do jovem retornou. Voltando a Nishikawa, Taromaru, o segundo filho do Kagemitsu Daigo, está em casa depois de uma viagem de caça, mas no Inokata ainda está sentindo falta do seu primeiro filho. O jovem parece ser incapaz de ouvir ou falar. Dororo o segue porque ele sabe que o cego, surdo e mudo possui habilidades de espada superiores, força sobre-humana e também uma capacidade de discernir se uma pessoa é amigável ou não por causa da sua cor da alma. Dororo leva o jovem para uma vila controlada por um deslumbrante Bandai e faz um acordo para matar um monstro local que toca um sino de peregrino por uma carga. Eles encontram um monge cego então, que é o Biwa Roshi. Lá, ele tem a capacidade de discernir as almas das pessoas também. E quando perceberam que Bandai é na verdade um monstro que tem devorado os viajantes, o menino matou ela. O aldeão diz que o monstro que reaparece e traz o seu sino é um fantasma da primeira criatura que os aldeões mataram. O jovem diz então ao Dororo e ao monge que seu nome é Hyakimaru. Hyakimaru recupera seu sistema nervoso central e é capaz de sentir dor quando um raio atinge a estátua de Bandai no salão do inferno. Kagemitsu Daigo é informado de que o clã Sakai parece estar se preparando para uma batalha e as coisas estão prestes a acontecer. A história de Jukai Sensei é contada, que é um médico que não apenas tratou doenças dos pacientes, mas também criou próteses para aqueles que perderam seus membros em batalha ou alguns acidentes, começando quando seu ente querido foi morto pelos homens de Shiba. Ele deixou seu emprego para o Sr. Shiba e mergulhou no mar. Ele aprendeu a criar as próteses depois de ser salvo por estrangeiros. Ele uma vez se deparou com um filho abandonado e mal formado do Sr. Kagemitsu Daigo ao longo de um leito do rio. Ele então levou a criança para casa, onde construiu próteses especiais para a criança que permitiu que ela se movesse e também que parecesse uma criança normal. Jukai deu o nome a ele de Hyakimaru 6 anos depois. Apesar do fato de Hyakimaru atrair demônios, Jukai entendeu que as partes corporais do jovem provavelmente haviam sido tomadas por demônios quando o menino derrotou um demônio lagarto e teve a sua perna direita misteriosamente retornando para ele. Antes de Hyakimaru partir na sua jornada solo, Jukai colocou espadas em seus braços protéticos e depois de destruir o demônio Bandai, Hyakimaru retornou ao presente e excita sua recém-retomada sensação de dor. Enquanto Hyakimaru fica ao ar livre e sente a chuva pela primeira vez, Dororo conversa com Musashi. Hyakimura de repente avista uma espada demoníaca e sai correndo. Ele se depara com um homem brandindo uma espada e a única maneira de superá-lo e derrotá-lo é deixar a lâmina presa na sua perna artificial. Quando Dororo toca a espada, ela é puxada de volta para o seu dono e o impede de recuperar a sua perna. Acontece que o proprietário anterior dessa espada é o irmão de Osushi, o Tanosuke. Osushi traz o seu irmão de volta para casa, mas tudo o que ele quer é a espada de volta. Tanosuke lembra como a lâmina demoníaca Nihiru mudou a sua vida por causa do seu desejo insaciável por sangue. Hyakimaru então desarma Dororo nesse meio tempo, mas Tanosuke agarra a lâmina mais uma vez e ataca Hyakimaru. Só que o Hyakimaru dessa vez quebra Nihiru e mata o Tanosuke, devolvendo a ele as suas orelhas. Quando de repente Hyakimaru é atacado por um grande monstro semelhante a um pássaro, quando ainda tem problemas para se acostumar com a sua nova audição. Biwa Roshi é a única coisa que pode salvá-lo, então ele está no território de Sakai. O padre os informa que eles estão sendo preparados para avançar no exército Daigo. Hyakimaru acaba conhecendo então Miyu, uma jovem cantando uma música adorável, e ele quase desmaia quando está perto dela por causa das suas feridas. Os viajantes permanecem em um templo abandonado com Miyu e um bando de crianças órfãs. À noite, Miyu trabalha como uma prostituta para as forças Sakai. O Biwa Roshi descobre um local melhor para que eles fiquem nesse interim, mas esse lugar é
ocupado por um monstro. Hyakimaru vai combatê-lo, embora suas feridas ainda estejam curando. A aura branca ao redor do Hyakimaru estava começando a ter um tom meio de demônio carmesim, o que preocupa Bill Arroshi. Quando ele tenta derrotar o demônio Arjigoku, que parece um inseto gigante, ele morde a perna do Hyakimaru e faz com que ele grite de dor. Enquanto isso, em um esforço para aumentar sua renda, Mio parte daquela noite para servir Daigomen. E Dororo acaba aprendendo numa maturação da sua infância sobre que tipo de trabalho ela está fazendo. Hyakimaru viaja de volta com Bill Arroshi para o acompanhamento de Mio. A sua voz está de volta, mas a sua perna está parcialmente lá. Enquanto isso está acontecendo, Dororo pergunta sobre o trabalho de Mio para outras crianças, mas eles não são informados também. Com a ajuda da Mio, Hyakimaru gradualmente se torna acostumado a usar a sua audição e a falar também. O carmesim do seu espírito começa a diminuir à medida que eles se atraem um pelo outro. Hyakimaru torna a se enfrentar um monstro AD Jigoku, apesar de ter apenas se recuperado parcialmente, mas dessa vez, armado com várias espadas que as crianças encontraram no campo de batalha, ele mata o demônio e a sua perna imediatamente se regenera. Na volta, Hyakimaru e Dororo encontram Mio fatalmente ferida e todas as crianças do orfanato sendo mortas por soldados Daigo, porque eles pensaram que Mio era um espião de Sakai. Quando eles voltaram ao santuário como resultado do ataque de Mio, Hyakimaru ficou furioso e começou a massacrar todos os soldados Daigo. Dororo apareceu então para pedi-lo para parar, por preocupação de que Hyakimaru se tornasse um demônio. Mais tarde, Dororo descobre Mio segurando um pouco de arroz, umas sementes estimadas que ela havia roubado do samurai que ela tanto odiava para começar a sua fazenda. Hyakimaru e Dororo continuam então sua jornada depois de enterrar os mortos. Na posse de um homem, o demônio feminino Jurogomo é encontrado por Hyakimaru e Dororo. O demônio é atacado por Hyakimaru e ferido, mas ele consegue fugir. Os peregrinos então entram na cidade próxima, onde os homens frequentemente desaparecem à noite. O demônio sofredor que assume o disfarce de uma mulher adorável é descoberto pelo gentil Yajiro no dia seguinte, logo depois dele sair em uma trilha. Então ele a traz para casa e oferece um pouco de comida e lhe dá o nome de Ohage, já que ela gostou muito da comida que tinha esse mesmo nome. Antes de partir para trabalhar na consulta, Ohage se recusa a comer Yajiro, apesar do fato dela estar morrendo de fome devido à sua bondade, e é revelado que os homens locais não foram capturados ou mortos, mas sim que Yajiro os tem ajudado a escapar do repressivo senhor local. Yajiro então oferece para ajudar o aliado Ohage a deixar a aldeia, só que o Hyakimaru apareceu atacando Ohage quando ela é encontrada, mas ela consegue fugir com o Yajiro depois disso. Ohage é levado a uma rota da montanha escondida por Yajiro. No entanto, eles são atacados pelos homens do senhor e Yajiro acaba sendo ferido no processo. Hyakimaru aparece e é atraído por Ohage como resultado dos seus ataques às tropas que enfurecem sua retirada. Hyakimaru se retira e deixa Ohage escapar com o Yajiro enquanto ele se prepara para lutar até a morte, porque ela está preocupada com o Yajiro e a cor vermelha do demônio da sua alma começa a desaparecer depois disso. Quando o demônio Kosaregumo desce das nuvens escuras em cima de uma vila, os habitantes começaram a se apressar e preparar uma mulher para servir como noiva de sacrifício. Um rapaz selvagem chamado Saru tenta pôr um fim no sacrifício, enquanto Hyakimaru vê a procissão nupcial subir a montanha. Dororo e Hyakimaru então consentem em matar o demônio depois que Saru lhes conta a história de Nuko Saragumo e explica que quem está no sacrifício é a sua irmã. Eles então estão cercados por uma nuvem escura e Nuko Saragumo aparece com uma centopeia gigantesca. Hyakimura é incapaz de distinguir entre demônios e as nuvens, porque ambos aparecem vermelhos no seu campo de visão, e a nuvem engole a mulher de repente. Com a ajuda dos vapores sulfúricos que a montanha emite, Dororo e Saru se apresentam para desencadear uma explosão que incendia totalmente o monstro, mas tem um pouco impacto sobre ele. Depois que o Dororo salta na cabeça de Nuko Saragumo e convoca Hyakimaru, permitindo que ele encontre e mate a centopeia. Então, Hyakimaru, Dororo e a mulher que sobreviveu ao ser engolida caem em uma primavera quando a nuvem escura desaparece. Quando Saru encontra sua irmã, ele acredita que ela está viva ainda e decide se juntar a ela na aldeia. Hyakimura então recupera o seu olfato e reconhece Dororo pelo nome pela primeira vez, quando Dororo começa a sofrer de febre e Hyakimura o leva para um templo, onde ele foi tratado. Dororo, que fica um pouco tonto, vê um pouco de lírio-aranha vermelho que trazem de volta algumas memórias da sua mãe, Odiya, e do seu pai, Ibukuro. Ibukuro era um comandante moralmente correto de um exército de ex-agricultores que frequentemente atacavam samurais em retaliação pela sua
a perda e sofrimento. Seu segundo no comando era Itachi, que propôs que eles invadissem a empresa de Yanagimoto, que estavam cansados da guerra. Só que o Itachi havia criado uma armadilha, porque eles tinham que determinar o que seria mais vantajoso, que seria servir os samurais, ao invés de continuar ajudando Hibukuro. Eles então pegaram os homens restantes de Hibukuro e quebraram as pernas deles. Hibukuro alegou que a tonalidade dos lírios de aranha vermelhos podem ser derivadas daqueles que morreram em combate, e que a família dele foi deixada para saquear os mortos no campo de batalha atrás de suprimentos. Eles se deparam com alguns samurais que estavam destruindo uma aldeia um dia, e após uma batalha tensa, Hibukuro é infelizmente identificado e finalmente morto. Em busca de comida, Dororo e Odiya conseguiram sobreviver por um tempo, mas Odiya infelizmente pereceu por causa da desnutrição em meio ao campo de lírios vermelhos. Quando Dororo retorna ao presente, ele se recupera, mas a sacerdotisa diz a Hyakimaru que Dororo na verdade é uma garota e se refere a ela como uma jovem depois de tirar suas roupas para lavá-las. Kagemitsu Daigo é informado então de que Hyakimaru ainda pode estar vivo, como uma testemunha do ataque do acampamento de Mio. Mudando de cena, depois de danificar o barco de um homem, uma criatura aparece e devora sua vítima. E o Lorde Kagenitsu então é informado do clã Asakura se reunindo na sua fronteira, enquanto a seca na região de Daigo intensifica cada vez mais. Esculturas de demônios quebrados são descobertas quando ele entra no templo e os demônios o notificaram que Hyakimaru ainda está vivo e lentamente está recuperando as partes do seu corpo que foram tiradas. O filho de Kagemitsu, Taromaru, descobre que o seu pai está procurando uma criança, e mais tarde, quando Taromaru e seus dois guarda-costas, Mitsu e Ryogo, encontram uma vila, eles descobrem que existe um monstro no lago que ataca os pescadores. Ele então rema com um grupo de pessoas para o lago, onde eles atacam e ferem o monstro, mas eles são forçados a fugir porque o monstro é muito feroz. Taromaru instrui os aldeões então a construir uma armadilha. Depois disso, na esperança de atrair a criatura para um canal estreito onde eles consigam drenar toda a água, a estratégia acabou sendo bem sucedida, e agora Taromaru, Mitsu e Ryogo juntos conseguem combater o monstro, embora ele revide e quase consiga comer o Ryogo, mas Hyakimaru aparece bem a tempo de matá-lo antes que ele coma o Ryogo. Taromaru então fica ali coçando a cabeça sem saber o que está acontecendo, com um pouco de confusão. O nome de Hyakimaru é revelado a Taromaru e os dois viajantes entram na capital de Daigo. Eles assistem uma peça lá que retrata Kagemitsu Daigo como simplesmente um grande assassino de demônios que é protegido pela deusa da misericórdia. Enquanto isso, lá no Salão do Inferno, o Bawa Roshi procura sobre a verdade. Hyakimaru e Dororo exploram as ruínas de Fort Beimon. No local da aldeia que ele tinha demolido, Daigo criou um demônio e amaldiçoou aquele local. Eles descobrem que os restos de uma parede de madeira que Asakura costumavam apertar os corpos dos seus adversários sobre ela, e eles se deparam com Tsukiroko, um garotinho que quer atravessar para o lado de Asakura e encontrar a sua família. Depois disso, o incidente que envolveu Hyakimaru é revelado pelos guarda-costas de Taromaru para Kagemitsu Daigo, que descobre que o seu filho ainda está vivo, e apesar dos pedidos de sua esposa, decide matá-lo para preservar a prosperidade do seu domínio. Taromaru ouve a sua conversa e posteriormente encontra uma mulher louca que testemunhou o nascimento de Hyakimaru. Ela explica que esse menino ainda estava vivo depois de que os demônios devoraram praticamente tudo que ele tinha. O demônio raposa se materializa em Bamban então quando a noite cai. Tsukiroko explora a distração para correr para longe junto com Dororo, que foi salvo por Hyakimaru, mas eles dois acabaram presos depois disso. As flechas do esquadrão lideradas pelo próprio Kagemitsu Daigo eventualmente afastam o demônio, e eles então se viram para enfrentar Hyakimaru. Quando Hyakimaru percebe o vermelho demoníaco da alma do Kagemitsu Daigo, ele não o reconhece como seu pai e fica perplexo. Hyakimaru então acaba fugindo quando Kagemitsu ordena que todos os seus arqueiros atirem nele. Enquanto isso, Sakiroko e Dororo estão sendo todos colocados numa prisão em Asakura, junto com outros presos de Daigo, e Dororo tenta escapar. Em outro lugar, Taromaru pergunta a sua mãe sobre o destino do seu irmão. Mas lá, Kagemitsu responde explicando o acordo que ele fez com os demônios para preservar o seu território. No Inokata, pergunta a Taromaru se ele estaria preparado para simplesmente desistir das terras para salvar o seu irmão, o que horroriza Taromaru. O exército Daigo então avança desenhando o demônio da raposa, enquanto Asakura começa a matar seus prisioneiros de Bonmon. Taromaru segue de má vontade a decisão de seu pai e, acompanhado pelo Lorde Kagemitsu e suas tropas, confronta Hyakimaru. A espada de Taromaru então foi quebrada e Hyakimaru conseguiu ferir o seu olho direito antes de matar o demônio e fazer com que ele seja puxado para o Balmon.
Chegando então no local e implorando perdão por seu envolvimento no acordo de Kagemitsu, Nui no Kata então se mata com uma facada e Bonmon é destruído como resultado do seu sacrifício. Quando os sobreviventes então conseguem chegar, Tsukiroku consegue se reunir com a sua mãe. A pequena estátua de madeira sem cabeça da deusa da misericórdia, que desistiu da sua própria cabeça do nascimento de Hyakimaru justamente para que o menino não perdesse a cabeça de acordo com seu pai com os demônios, é pego pelo Bawa Roshi e a sua aura verde também começa a desaparecer. Enquanto Dororo tenta persuadir Hyakimaru a ir para um Onsen, eles continuam em busca de outro demônio. Mais tarde, perto da estátua de Buda sem rosto, Dororo encontra uma mulher chamada Okaka, que se parece bastante com a sua mãe. Ela conta uma história do escultor que simplesmente começou a esculpir a estátua budista, mas faleceu antes de terminar o seu rosto. Okaka envolve a história do demônio também que viveu na estátua, mas ansiava por um rosto, enquanto Dororo acaba desmaiando pelo uso de drogas. A fim de trazer oferendas humanas para que possa tirar os rostos, é revelado que o escultor dessa estátua é Okaka, dando a ela a capacidade de alterar tanto a voz quanto a aparência. Hyakimaru aparece então quando Okaka o leva para a cachoeira e começa a envolver Hakuman Fudo em combate. A Okaka paralisa Hyakimaru usando seu poder do demônio, mas o Dororo implora para ela para poupá-lo, e como resultado da súplica de Dororo, Okaka se permite ser cortada pela espada de Hakuman Fudo e permite que Hyakimaru simplesmente ataque e esmague a estátua do demônio enquanto Okaka se desintegra. Mais tarde, enquanto visitam um Onsen, Hyakimaru e Dororo encontram Bawa Roshi e de repente outra criança vê um mapa aparecendo nas costas de Dororo. O ataque à vida de Nui no Kata mostrou ter sido também invertido, mas Taromaru perdeu a sua visão em seu olho direito. E em um flashback, o pai de Dororo, o ladrão Hibukuro, desenhou uma parte do mapa mostrando aonde ele havia enterrado o seu dinheiro nas costas da sua esposa, Odia, e a parte restante nas costas de Dororo, para que os dois pudessem recuperar o dinheiro mais tarde juntos. Depois que a mãe de Dororo faleceu, ele aprendeu mais sobre o mapa nas costas delas, o que Bawa Roshi e Hyakimaru entendem que o mapa aparece quando as costas de Dororo aquecem, dando a ele várias opções de vidas de acordo com Bawa Roshi. Hyakimaru continua procurando demônios, apesar de Dororo ser agarrado por um monstro gigantesco como um bebê. O monstro desaparece à medida que eles se aproximam de Sabami, o senhor da terra, que está trazendo uma oferenda semelhante a uma flor para um espírito que reside lá. Então eles chegam em um templo totalmente demolido, e o senhor então estende a mão para um convite para eles ficarem em sua residência, alegando que o templo no passado havia abrigado um convento que abusava das crianças antes de ser atingido por um raio e completamente destruído, o que matou todos no local. Na noite seguinte, um monstro semelhante a uma lagarta ataca os viajantes, mas depois que Hyakimaru o atinge, Mai Mai Onban, um enorme demônio semelhante a uma mariposa, aparece e arrasta a criatura para longe. A mariposa se transforma mais tarde numa mulher com cabelos brancos quando pousa perto de Sabami, e Sabami a conforta e jura cuidar dos seus filhos, quando ele mesmo admite que a comida que ele deu aos filhos dela era muito potente. Quando Dororo viaja para a rica aldeia de Sabami, ele acha que todos estão felizes, e lá no meio da selva ela acaba descobrindo um armazém para arroz, mas as pessoas forçam ela a entrar no porão. Embora Dororo esteja em perigo pelos monstros lagartas que habitavam lá, o monstro bebê volta e consegue salvá-la. O monstro então irrompe, desencadeando os fantasmas das crianças do templo queimado, que Sabami e os aldeões deram a Mai Mai Onban. Fora do assentamento, Sabami se relaciona com Hyakimaru sobre como ele se casou com a Mai Mai Onban depois de aceitá-la como uma proteção da sua aldeia contra samurais itinerantes, e Hyakimaru se defende arduamente de várias mariposas que o atacam depois de emergir de suas crisálidas. O último, no entanto, obteve um membro artificial de Yakimura e mais tarde se oferece como um sacrifício para inflamar o assento. As pessoas lutam pela comida depois que Dororo queima o depósito, destruindo todas as lagartas e o arroz da aldeia. O Mai Mai Onban original é rastreado e morto por Hyakimaru, que também lhe devolve a sua coluna vertebral. E ele e Dororo então retornam à vila queimada de Sabami, onde muitos moradores, incluindo o próprio Sabami, são encontrados mortos. Hyakimaru responde o seu único interesse, que é eliminar os demônios, e quando Dororo questiona se eles estão numa decisão correta, isso acaba fazendo com que os dois se separem. Hyakimaru e Dororo agora vão seguindo suas jornadas, cada um pelos seus caminhos. Depois de Hyakimaru e Dororo se separarem, Itachi e seus homens acabaram achando a Dororo. Itachi exige ver um lado de Dororo do mapa, depois de tirá-lo das costas de Odia. Apesar das negações de Dororo, Itachi e seus homens a levam. No entanto, eles pensam que ela aprendeu o mapa de cor. Eles viajam por vários dias aí, usando parte do mapa que Odia deixou para trás e que Itachi encontrou depois de descobrir o seu cadáver. Eles chegam então ao cabo Hakotsu, onde a riqueza está escondida, mas precisam de um barco para chegar lá.
Eles procuram sem sucesso por barcos em uma aldeia próxima que eles suspeitam terem sido queimados por ladrões até encontrarem Shiranui, o jovem com um braço e que se oferece para transportá-los. Eles embarcam em 2 barcos com o pessoal dividido e as 2 embarcações são impulsionadas por enormes tubarões. No meio da jornada, Shiranui confessa que depois de alimentar os tubarões com o braço, eles começaram a ansiar por carne humana, então ele matou os aldeões para servirem de alimentos. Ele enviou os tubarões para ficar de olho no 2º barco até que ele voltasse mais tarde para jantar, já que ele não queria que eles fugissem. Itachi, que estava muito desanimado, descrevia como seu senhor se aproveitou dele e dos seus guerreiros. Dororo então os repreende por desistirem e depois pula na água para agir como uma isca para atrair o tubarão. Quando ela sinaliza, eles puxam ela para cima e esfaqueiam o tubarão até a morte. Quando eles vêm à superfície em Keppakotsu, eles então mais tarde vão até a praia e os bandidos espancam brutalmente a Shiranui quando ele chega na terra para investigar. Shiranui jura vingança enquanto eles amarram Dororo e partem com o mapa acabado enquanto lutam para se mover. Em outro lugar, Hyakimaru encontra um monge que informa sobre um homem próximo chamado Jukai, que pode lhe dar um novo membro. Um demônio ataca Jukai. Quando ele se vê morto no campo de batalha, Hyakimaru aparece e o mata. Jukai fica abalado enquanto Hyakimaru explica tudo o que seu pai fez com ele. E de volta à sua caverna, Jukai chega à conclusão de que, embora a aparência externa de Hyakimaru esteja melhorando, a sua humanidade interna ainda está diminuindo. Hyakimaru deve enfrentar a sua própria família se ele quiser derrotar os demônios. Ele hesita em curar a sua perna por medo de que isso cause um pouco mais de conflito dentro dele. Hyakimaru revela que ele não está sozinho, e saindo da caverna enquanto se lembra de Dororo, quando emergia da caverna, eles descobriram que a fruta da árvore demoníaca vizinha Akashiki está simplesmente gerando mais fantasmas. Hyakimaru enlouquece nesse momento e mata essencialmente todos os fantasmas, incluindo a Akashiki também. No Inokata se recupera da sua tentativa de suicídio no complexo Daigo, mas Taromaru sai de lá sem avisar qualquer coisa a ela para matar um Gou. Ele localiza um Gou parecido com um rato e o ataca com seus ajudantes. Taromaru então coloca a estrutura toda em chamas, jurando usar a sua espada para proteger o território Daigo, matando o Gou e qualquer descendente que ainda esteja vivo lá dentro. Kogemitsu então envia Taromaru com um pequeno exército para poder matar o Hyakimaru quando eles retornarem. Hyakimaru estava remando em um pequeno barco em direção ao Cabo Rokatsu. Nesse meio tempo aí, um tubarão gigante convocado por Shiranui começa a consumir o cadáver de outro tubarão. Ele acaba se tornando um demônio capaz de viajar na terra. E quando ataca Dororo, Hyakimaru a defende matando o demônio. E aí a perna esquerda dele volta a ser reparada. Enquanto isso, Itachi descobre uma caverna. E depois de seus homens correrem lá para dentro, são mortos por explosivos, que foram todos colocados lá. Taromaru instrui a sua frota que não deixe ninguém vivo enquanto pousam nas costas em busca de Hyakimaru. De qualquer maneira, o último dos homens de Itachi é encontrado ferido por Dororo e Hyakimaru. Itachi agarra Dororo então e foge de mais flechas enquanto Taromaru, Mutsu e também Ryogo lutam contra Hyakimaru. Em um esforço para matar todos, Shiranui remove as bombas de armadilha de cima e explode todas elas, matando-se e desencadeando um deslizamento de terra. Eles decidem recuar, acreditando então que Hyakimaru está morto, depois que muitos homens de Taromaru foram mortos e gravemente feridos. Enquanto isso, Itachi, que está mortalmente ferido, e Dororo tropeçam na riqueza depois de cair em uma caverna feita pela explosão. Depois de vê-la, Itachi acaba falecendo. Quando Dororo encontra Hyakimaru, ela escolhe manter o tesouro em segredo até determinar o que fazer com ele. Os aldeões então informam ao Hyakimaru e Dororo que as espadas de Munetsuna estão abaixo da média e também da sua filha Okawa, quando eles simplesmente aparecem lá para consertar as espadas. Apesar das horríveis máscaras que eles descobriram pela casa toda, também foi descoberto que nenhuma delas era verdadeira. Um feitiço então é realizado em Hyakimaru por um Amano-jaku. Quando Munazuna traz as espadas para o templo para elas serem limpas, como resultado, Hyakimaru para em sua busca e decide se casar com Okoa. Dororo pretendia descartar as espadas de Hyakimaru porque se sentia rejeitada, mas em vez disso ela encontrou Munetsuna na fundição e lá ela disse a ele como se sentia. Na manhã seguinte, Dororo descobre que todos na aldeia, incluindo ela mesma, têm falado exatamente o oposto do que querem e o que as máscaras de Munetsuna fazem de alguma forma é tornar possível as pessoas de falarem a verdade. Amano-jaku leva Hyakimaru a atacar Dororo quando ela entra no templo usando uma máscara, mas Munetsuna, que também está usando uma máscara, derrota Amano-jaku. Então, Amano-jaku foi preso atrás de uma estátua do templo, mas ele conseguiu escapar de acordo com Munetsuna.
Quando Okawa entende que as máscaras de Hotoko as têm mantido seguras, Munetsuna simplesmente coloca a estátua em sua posição vertical e libera Manojaku. Hyakimaru e Okawa terminam o seu noivado, embora ele eventualmente se case com um jovem aldeão. Hyakimaru coloca as espadas reparadas de volta em serviço e viaja com Dororo. Taromaru e seus companheiros notaram um desastre acontecendo nas aldeias de Daigo. Eles presumiram que os demônios estavam com raiva e também que Hyakimaru não estava morto, porque começou nos limites e agora está se movendo por dentro das comunidades. Depois que a estátua da deusa da misericórdia foi destruída e ele retornou ao seu composto, Kagemitsu Daigo percebeu que seu acordo com os demônios havia sido cancelado e que os dias de riqueza tinham passado. Hyakimaru e Dororo correm para um ponto de dados e acabam encontrando Saburota, um caçador de demônios local cuja mãe foi devorada por um demônio. Eles esperam então até que um enorme demônio aparece. Hyakimaru tenta combatê-lo, Subarota o intercepta e o Hyakimaru e Dororo estão lutando quando deslizam por uma encosta rochosa e o braço de Dororo fica preso. Apesar de tentar usar os seus membros protéticos para poder salvá-la, Hyakimaru não consegue também, é incapaz de libertá-la. À medida que o nível da água subterrânea começa a subir, isso fica mais perigoso. Embora sua espada esteja danificada, Bawaroshi de repente aparece e salva Dororo. Hyakimaru luta fortemente e consegue ferir gravemente o monstro. Ainda determinado a recuperar o seu corpo, Saburota é consumido por ele pelo desespero, tornando-se parte do monstro. Finalmente Hyakimaru o mata, mas nenhuma parte do corpo é dada a ele, mesmo depois que ele corta o demônio em pedaços para o horror de Dororo. O Bawaroshi, que acredita que Hyakimaru tem dificuldade de suportar, ele observa de forma desanimada enquanto a crueldade faz com que a sua aura fique cada vez mais vermelha. Para recuperar completamente o seu corpo, Hyakimaru percebe que ele deve enfrentar Kagemitsu Daigo, e em sua perseguição inabalável por suas partes do corpo, Dororo é devastada quando Hyakimaru entra no território de Daigo. Um aldeão os reconhece e simplesmente alerta Kagemitsu Daigo com isso, e como resultado, os aldeões doentes são destruídos e seus moradores são mortos. Homens fortes são aliados para lutar na guerra contra o clã Asakura, que agora é uma grande ameaça para Kagemitsu Daigo. E depois disso, 2 cavalos, notavelmente mãe e filho, são levados sob custódia. Para parar o próprio Hyakimaru, Taromaru resolve viajar com Mutsu e Hyogo, e ao longo do caminho, Mutsu e Hyogo lembram de serem feitos prisioneiros depois de suportar o assassinato dos seus pais apenas para serem libertados por Kagemitsu e criados pelo Taromaru. Eles se deparam então com Hyakimaru e Dororo, que estão em um barraco cheio de cadáveres de soldados e se unem para atacá-lo. Enquanto Dororo observa horrorizada a brutalidade de Hyakimaru, ele amputa a perna de Mutsu e o braço de Hyogo e também o olho de Taromaru. De repente, os guerreiros de Kagemitsu, que foram ordenados para guardar o seu passo do príncipe, chegam. Midoro é enviado pelos líderes carregando explosivos, então acabam matando o cavalo e soprando Hyakimaru pelo barranco. Taromaru é subjugado também por um dardo quando ele se recusa a ir embora e os aldeões prendem Dororo. Midoro se torna um cavalo flamejante de repente, enquanto os espíritos tomam posse de partes do seu corpo. Enquanto isso, Kagemitsu Daigo se prepara para evitar um ataque iminente do clã Sakura. Ele pretende lutar no Banmon, e a gangue de Taromaru volta para casa com Dororo, e por causa dessa fúria aí com o sequestro do Dororo, o Hyakimaru atrai o cavalo demônio para ele. Mutsu, que perdeu o braço direito e agora está frágil por causa de uma doença que ela estava escondendo, é visitada por Taromaru, mas ela se recusa a vê-lo porque não quer arriscar a contração da doença para ele. Enquanto isso, no Inokata libera Dororo em agradecimento por fazer companhia a Hyakimaru, mas quando de repente o barco vira nas águas, os refugiados, incluindo Bawaroshi, vêm em seu auxílio. Para ajudar na prestação de cuidados aos ferimentos dos doentes, no Inokata escolhe permanecer por lá. Depois disso, Mutsu deixa a propriedade fazendo com que Taromaru e Hyogo a sigam. Em outro local, Hyakimaru se aliou com seu cavalo demoníaco, Midoro, e está caçando Dororo, cortando vários cortes sangrentos através dos guerreiros de Daigo. Para defender então a região e os seus residentes, Mutsu tropeça no Templo dos Demônios e se entrega ao 12º e último demônio. Quando Taromaru e Hyogo veem isso, a sua oferta foi recusada, mas quando Taromaru, Mutsu e Hyogo mais tarde confrontam Hyakimaru, o demônio curou as suas feridas. Mutsu e Hyogo, cada um tem um dos braços reais de Hyakimaru, enquanto Taromaru tem ambos os olhos dele. O povo de Daigo da fronteira se prepara então para a guerra que se aproxima, enquanto o potro de Midori simplesmente foge.
Um esforço para recuperar seus olhos e braços, Hyakimaru, Taromaru, Mutsu e Hyogo se enfrentam em uma batalha de deficientes sinistra, e Bawa Roshi então impede que Nui no Kata e Dororo se juntem ao conflito enquanto tudo isso está acontecendo. Atacando Mutsu e Hyogo, Midoro é ferido quando seu potro chega e faz com que ela se distraia. Midoro esmaga Mutsu e tira o crânio de Hyogo em um ataque de raiva. Os braços de Hyakimaru reaparecem depois que eles morrem. Hyakimaru então usa as suas próprias mãos para segurar as duas lâminas da espada que estavam nos seus braços protéticos para ele poder continuar lutando contra Taromaru. Quando ele percebe Nui no Kata e Dororo se aproximando, Hyakimaru é superado pela emoção e corre com Taromaru seguindo. Kagemitsu Daigo ordena que seu exército avance na fronteira em um esforço para derrubar a Sakura e dar à sua nova ação algum tipo de justificativa. Hyakimaru e Taromaru continuam lutando quando chegam à fortaleza de Daigo. Eles lá derrubam um castiçal durante a briga e colocam fogo no lugar inteiro. Dororo e Nui no Kata, que são atraídos por sua compaixão pelos jovens irmãos que estão alertados pela fumaça, tanto Taromaru quanto Hyakimaru afirmam que o castelo de Daigo é o seu território herdado, enquanto continuam o seu conflito sangrento lá. Enquanto Jukai se aproxima do castelo através de um túnel secreto, Nui no Kata parte com Bawa Roshi e Dororo também. Hyakimaru finalmente derrota Taromaru acima deles, mas ele acaba poupando a sua vida. O demônio que possui os olhos de Hyakimaru tenta possuir o Taromaru, mas ele consegue remover os olhos que voltam para o Hyakimaru no momento. Ele recupera sua saúde depois de Hyakimaru matar o demônio e Jukai lhe apresenta uma estátua recém-esculpida da deusa da misericórdia. Enquanto o castelo começa a queimar, Dororo e Hyakimaru são reunidos. Enquanto Taromaru falece em seus braços e o castelo desmorona, Nui no Kata o segura. Enquanto Kagemitsu Daiga lidera o seu exército contra a Sakura, sofrendo pelas baixas totais, a estátua final do demônio cai no Salão do Inferno. Mais tarde, quando Hyakimaru descobre o seu pai ferido, mas ainda desafiador lá no Salão do Inferno, Dororo sugere encontrar as riquezas para ajudar os refugiados Daigo, mas Kagemitsu entende que Hyakimaru teria sido capaz de preservar a sua terra se ele não fizesse um acordo com os demônios. Quando então Hyakimaru sai sem matá-lo de lá e deixa a estátua da deusa da misericórdia para trás. Nas cenas finais então, acontece alguns anos depois, onde uma jovem chamada Dororo se apressa para dar as boas-vindas a Hyakimaru, que conclui o conto de Hyakimaru e Dororo, uma dupla que nós nunca, jamais esqueceremos. Um anime abençoado como um clássico dos dias atuais e que merece muito esse final feliz. Bom galera, espero que vocês tenham curtido mais um anime completo aqui no canal e não esqueça de caprichar naquele like e se inscrever no canal também, ativando o sininho para acompanhar as novas histórias como essa aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!